como ovelha foi levado para a morte, inocente, condenado ele foi, o mais perfeito sacrifício de amor, se entregou para salvar você e eu. No Calvário, Cristo deu sua vida. Transformou em vida e para sempre eu te amarei. E quando enfim os meus olhos puder contemplá-lo, o céu se abrindo, ele vem me buscar. Não mais a dor, nem a morte, tudo acabou. Irei morar com Jesus, meu Salvador. No Calvário, Cristo deu sua vida. O Calvário é tudo pra mim. A minha morte transformou em vida. Será o meu Senhor e para sempre eu te amarei. Amém. Mais uma vez, bom dia e bom sábado a todos. Que a graça de Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Obrigado por você ter saído da sua casa nessa manhã de sábado e ter vindo até a igreja para juntos nós podermos estudar a palavra de Deus. Como aqui foi dito, nós temos iniciado ou iniciamos, no início do domingo passado, melhor dizendo, na noite do domingo, uma série de estudos que vão até o próximo domingo. Então é importante que você tenha a oportunidade em algum momento de estar conosco aqui. Desde o domingo passado nós estamos estudando a palavra de Deus e cada dia nós tiramos para examinar uma das bases bíblicas que o Senhor nos pede que não somente nós venhamos conhecer, mas sobretudo que estejamos aptos também a ensinar outras pessoas.
E entre o conhecimento e o ensino está a prática. Então você, logicamente, aprende, pratica e posteriormente, então, você tem condições de ensinar outras pessoas. Falamos sobre vários assuntos durante a semana, entre eles sobre os sinais da volta de Cristo. Falamos também sobre a volta de Cristo. Ontem falamos sobre o milênio e hoje nós falaremos sobre o sábado. Em específico, amanhã nós vamos tratar sobre os aspectos da lei de Deus. Então, se você quer ouvir um pouco mais ou aprofundar o seu conhecimento em relação à lei, esteja aqui conosco, pois iremos examinar amanhã os aspectos fundamentais da lei de Deus. E na segunda-feira nós falaremos sobre justificação. Aqui fica um adendo importante, o irmão já deu o recado, mas hoje à noite nós não teremos estudo aqui, ok? Hoje, sábado à noite, você não tem estudo aqui na igreja. O estudo será feito agora na parte da manhã e nós retomaremos os estudos no domingo. Lembrando que, como foi dito, embora no convite esteja ali o horário das 15 para as 8, no domingo, o horário do culto de vocês é às 19 horas, ok? Então, a partir das 19, nós estamos aqui para dar sequência aos estudos que estamos fazendo. Obrigado. Nesta manhã, então, nós vamos estudar sobre o sábado. E, além disso, queremos examinar também os aspectos referentes à presença e, consequentemente, o descanso. A ideia é que você e eu tenhamos a oportunidade de compreender alguns detalhes, alguns pontos específicos dentro da questão do sábado e que isso, logicamente, possa impactar a maneira como nós vivemos o dia de sábado. E, consequentemente, por fim, vai nos levar a ensiná-lo de forma a que as pessoas que nos conheçam já aprendam, através do nosso testemunho, do nosso exemplo, como é que deve ser vivido o dia de sábado. E aí você pode estar se perguntando, Vitor, mas eu sou adventista já há muito tempo, eu já fiz esse estudo, eu leio sobre o sábado, eu conheço os mandamentos, será que há ainda algo novo para que nós possamos saber sobre essa questão? A grande verdade é que se não há algo novo para saber, sempre haverá algo novo para colocar em prática. Essa é a grande questão. A exortação bíblica nos convida sempre a voltarmos ao texto, porque algum aspecto dele, em um momento ou outro, nós deixamos em aberto. E Deus, logicamente, quer que nós estejamos em relacionamento com Ele de forma completa. E isso passa pelo conhecimento da palavra de Deus, ok? Como será um estudo, e como toda noite tem sido, para que você possa estudar, você tem que estar com a sua Bíblia em mãos, ok? Então, se porventura você não trouxe sua Bíblia, seja de modo físico ou através do seu smartphone, nós temos Bíblias dispostas lá atrás, na recepção, e você pode lançar mão de uma dessas Bíblias para que você possa acompanhar o estudo. Isso para que você não se atenha somente àquilo que eu vou dizer, mas principalmente aquilo que o texto bíblico diz, e dali você possa extrair o conhecimento necessário, ok? Muito bem, estando com as Bíblias em mãos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração e estaremos entrando imediatamente no estudo desta manhã. Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de nesta manhã podermos em liberdade física e espiritual abrirmos a Tua Palavra e nela buscarmos a compreensão da Tua vontade para a nossa vida. Quando nos defrontamos com a Bíblia, algo deve chamar a nossa atenção, a necessidade primeira de ler, ao mesmo tempo compreender, crer naquilo que está escrito, colocar em prática em nossa vida e posteriormente, então, ensinar as outras pessoas. Existe muitas vezes uma lacuna, um gap, um abismo entre a compreensão, a fé e o ensino, porque nós nos esquecemos que precisamos também praticar as verdades bíblicas. Uma vez praticando-as, o ensinamento se torna natural. Por isso, nesta manhã de sábado, nós queremos entender sobre o sábado. O que é essa instituição criada no tempo e como um templo, para que todos os teus filhos possam estar na tua presença, possam estar contigo e do Senhor aprender e usufruir as bênçãos para esse dia reservado.
Nós queremos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e que a nossa mente seja desbloqueada de tudo o que possa nesse momento estar nos preocupando, e que unicamente em contato contigo nós possamos ser depositários neste momento da luz que vem do Espírito Santo de Deus. Para que isso então possa ocorrer, nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor Deus, os pecados que temos cometido contra Ti e também aqueles que temos cometido contra o próximo. Lava-nos por meio do sangue do Cordeiro e nos conceda ser batizados com Teu Santo Espírito, de modo que Jesus esteja em nós e nós estejamos em Cristo Jesus. Agora, perdoados em nome de Cristo, queremos depor em Tuas mãos sem reserva alguma a nossa vida, bem como também as preocupações que nos trouxeram até aqui. Se há alguém aqui, ó Pai, que está em busca de cura física, que o Senhor processe esta cura da melhor maneira possível. Se há alguém que veio buscar conforto à sua alma, que ele então a encontre. Se há alguém aqui, ó Deus, que está perturbado, aflito ou preocupado com algo, tire, ó Pai, da sua mente toda a preocupação, mediante a certeza de que o Senhor já está agindo em nosso favor. Se há pessoas aqui, ó Pai, que vieram buscar unicamente a compreensão da Tua palavra, que hoje tenhamos um banquete dela, para que daqui saiamos fartados do alimento espiritual. Sobretudo, prepara a Tua igreja para a volta de Cristo Jesus. Nós estamos carecendo de que o Senhor volte o quanto antes e abrevie a sua volta. E nós sabemos que a maneira mais fácil de abreviar a volta de Cristo é nos preparar para ela. Por isso, através da Tua palavra, prepara-nos para o encontro com o Senhor. E que esta manhã de sábado seja uma manhã onde possamos tomar decisões ao Teu lado. Isso te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Para a compreensão do estudo que faremos nesta manhã, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no último livro do Novo Testamento. O livro é de Apocalipse. E como nas noites anteriores, hoje faremos um esquema de estudo. Nós vamos ler perguntas e iremos atrás da Bíblia para que ela nos responda. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é a mensagem final de Deus? Lá em Apocalipse, no capítulo de número 14, o verso é 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, no verso de número 6 e no verso de número 7. Todos encontraram? Podemos ler? Amém? Ou espera um pouco mais? Vamos ao texto então. A Bíblia diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, diz o texto: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a mensagem de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Qual é a mensagem que Deus tem ao seu povo nos últimos dias? A mensagem é muito simples, mas de extrema importância. Que mensagem é essa? Temam a Deus e o adorem, porque Ele fez todas as coisas. Essa é a mensagem. Agora, e se faz necessário, a necessidade de você compreender os meandros da mensagem. Há necessidade de você ler, reler e tentar entender o foco daquilo que a Bíblia está dizendo. E essa é a nossa intenção nesta manhã. Por isso iniciaremos com Apocalipse. E as três ênfases da mensagem angélica são essas: vocês precisam temer a Deus e precisam adorá-lo, porque foi Ele quem fez. Quando você observa essa entonação, algo precisa vir à sua mente. Que mensagem precisa vir à sua mente? Nós precisamos adorar a Deus, mas essa adoração tem uma raiz, tem um princípio, tem uma finalidade. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador. Você consegue entender isso? Deus é o Criador, e porque Ele nos criou,
eu então o adoro. E a minha adoração está pautada no temor de Deus. No temor. E é daqui que nós vamos partir para compreender em profundidade as questões referentes ao sábado. Por quê? Segundo a Bíblia, a palavra temor não está relacionada com medo. Ao contrário, ela está relacionada com o conceito de você entender que o Senhor está presente em todo o tempo. Você consegue entender? Vou resumir. Temor na Bíblia, quando se refere a Deus, é o mesmo que dizer que é a consciência de que o Senhor está presente em todo lugar e em todo o tempo. Quando você vai a Êxodo capítulo 20, você vai ver nos últimos versos do capítulo 20, após Deus proclamar as leis, após Deus proclamar os 10 mandamentos, Moisés chega ao povo e diz ao povo o seguinte: vocês não devem ter medo de Deus. Ao contrário, Ele se manifestou para que vocês o temam. Percebe a diferença? Vocês não devem ter medo, mas Ele se manifestou para que vocês o temam. E esse temor é a plena consciência de que Deus está presente em todo o tempo. Mas observe a questão. Temer também significa, no contexto bíblico, reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência reverencial. Então, quando o texto está dizendo e nos convidando a temer a Deus e dar-lhe glória, porque Ele é o Criador, o texto está dizendo o seguinte: eu devo obedecer ao Senhor e reverenciar, porque Ele está presente. Então note só, Apocalipse está dizendo o seguinte: você deve sim adorar, você deve adorar porque Ele é o Criador, mas a sua adoração deve necessariamente te levar à obediência. E aí, é por essa razão que quando você vai a Deuteronômio capítulo 6, no verso número 4, você lê ali o texto que se tornou a oração das sinagogas judaicas. Você lê o Shema Israel, e ali Deus está convidando o povo a ouvi-lo. Shema quer dizer ouve Israel, e Deus está chamando o povo a ouvir. E quando você vai no original e observa o significado da palavra ouvir, a palavra ouvir na Bíblia quer dizer obedecer, porque na mentalidade bíblica hebraica, você não ouve se você não pratica. Você consegue entender? É como a mãe chegar para o filho e dizer o seguinte: não saia para fora porque está chovendo, e ele vai para a rua. Ele ouviu? Ele não ouviu, porque ouvir é obedecer. Então, quando você obedece, de fato, você ouviu. Se você não obedeceu, você não ouviu. Essa é a linguagem do texto bíblico. Então, temer quer dizer obedecer. E eu obedeço a Deus, porque Ele fez. E porque Ele fez, eu o adoro. E eu adoro de que forma? Obedecendo os seus mandamentos. É simples assim. Mas o estudo ainda tem algumas coisas a nos dizer. O que Deus fez então no dia de sábado? Você conhece o texto, mas quero convidá-lo a ir a Gênesis, o livro do princípio. E ali vamos tentar entender o que Deus está querendo nos dizer. Livro de Gênesis, o capítulo é de número 2, o verso de 1 a 3. Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3. Podemos ler o texto? Ok? A Bíblia diz o seguinte: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia 7º, a obra que fizera, Ele então descansou, diz o texto, no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia,
e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Essa é a declaração áurea da criação. O desfecho de todo o processo criador, Deus então nos concede uma bênção especial, um dia especial. E dentro deste contexto, a Bíblia diz que Deus então descansou, e não somente descansou, Ele também abençoou esse dia. Descanso, santificação e bênção. E aí você pode se perguntar, como a maioria das pessoas perguntam, mas espera aí, Vitor, durante a semana você disse que Deus é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus que pode todas as coisas, e se Ele é um Deus que pode todas as coisas, por que Ele se cansou? Como isso acontece? Ele havia terminado a sua obra, inicia um novo dia, e a Bíblia diz que Ele para descansar. Como explicar esse paradoxo? Se Ele é um Deus que não se cansa, por que então necessita de descanso? E aqui é a necessidade de você mergulhar um pouco mais a fundo no texto e tentar entender o que o texto está nos dizendo. O texto está dizendo o seguinte: para você entender Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3, você tem que retroceder a Gênesis capítulo de número 1, porque quando você vai a Gênesis capítulo 1, você nota algo que Deus fez pelo homem. Ao criar Adão e Eva, Deus deu a eles a bênção da multiplicação. Ao mesmo tempo, deu a eles a possibilidade de terem sido criados à imagem de Deus. E deu a eles também o domínio da terra. Vocês dominarão todas as coisas, porque vocês são a minha imagem. Quando você lê esse texto, a Bíblia está dizendo o seguinte: o homem e a mulher foram feitos representantes de Deus. Representantes. Na aparente, e eu coloco aqui entre aspas, a aparente ausência de Deus, o homem e a mulher deveria representá-los. Agora, deixa eu tornar isso um pouco mais palatável, um pouco mais simples. Vamos supor que você trabalhe em uma empresa, e essa empresa não tenha uma filial aqui em Rio Preto, e você é enviado para cá para abrir uma filial. Consequentemente, você representa o dono da empresa matriz. Concorda comigo? Estamos juntos? Você é o representante desta empresa. E o dono da empresa diz para você o seguinte: de domingo a sexta-feira você vai me representar. Você vai visitar as empresas, vai apresentar o nosso produto e vai vendê-lo. Vai estar em contato com o povo, vai estar em contato com os possíveis compradores. Durante a semana, de domingo a sexta, você vai representar a empresa, porque eu não vou estar aí. Mas no sábado, eu, o dono da empresa, vou até Rio Preto, e eu, que sou o representante dessa empresa, recebo então o dono dela. Na presença do dono, eu já não preciso mais representá-lo, porque ele está presente, ele veio até mim, ele se fez presente. Então eu, que sou o representante, deixo de representá-lo nesse dia. E se o dono da empresa está presente, eu não preciso trabalhar. Portanto, na presença do dono, eu descanso. Você consegue entender isso? O que é o sábado então, Vitor? O sábado é quando o representante do universo se apresenta. E o representante, que é eu e você, descansamos. Vamos tentar entender isso de forma melhor. Quando você vai a Êxodo, capítulo 12, ou melhor, capítulo 33, verso 12 a 14, a Bíblia diz o seguinte: o contexto é a entrega da lei. Deus havia dado a lei no primeiro momento, mas Moisés, por desobediência do povo, havia quebrado as tábuas dos mandamentos. Então Moisés sobe novamente, conversa com Deus, e Deus então as entrega a Moisés pela segunda vez. Mas Moisés tem uma dúvida. Ele percebe a obstinação do povo,
percebe que o povo é um povo de dura servir. E quando ele então entende isso, ele chega para Deus e diz o seguinte: Senhor, se o Senhor me acha graça, ou se eu achei graça diante de ti, e se o Senhor de fato e de verdade tem este povo como sendo um povo seu, me diga quem vai comigo, porque o Senhor me pediu para liderar o povo, o Senhor pediu para que eu vá diante do povo como líder deles, mas eu não posso ir sozinho. E Deus anteriormente havia dito que não estaria mais no meio do povo, porque o povo havia pecado. Então Moisés se preocupa: como que eu vou guiar este povo sozinho? De que maneira eu vou fazer isso? Então Senhor, me mostre como vai ser isso, porque se o Senhor for me enviar sozinho, eu também não irei à frente do povo. Então, o texto de Êxodo capítulo 33, verso 12 a 14, resume da seguinte forma: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me disseste, faz subir este povo, porém não me fizeste saber quem hás de enviar comigo. E então Deus responde: e considera que esta nação é o teu povo. E o Senhor então diz a Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer o quê? Para te fazer o quê? Descansar. A presença de Deus proporciona o descanso do ser humano. Você consegue entender? Moisés queria saber quem ia com ele. Deus disse: eu vou com você, e enquanto eu estiver presente, você terá paz e descanso. Você terá descanso. Agora, quando você vai ao Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 10, verso 42, Jesus, o próprio Deus, está na casa de Maria, Marta e Lázaro. E Jesus está presente, mas Marta, ela está envolto, ou melhor, Marta está envolto às atividades do dia a dia, mas Maria fez o contrário. Diz o texto que ela se assenta aos pés de Cristo e então absolve as palavras de Jesus. E Jesus diz a ela aquilo que está no texto: e Maria escolheu a boa o quê? A boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Jesus está dizendo aqui? Ela escolheu estar na minha presença. Na minha presença. Porque quando Deus está presente, o ser humano tem descanso. O ser humano tem descanso. É por isso que Deus chama você e eu para adorá-lo no dia de sábado, porque Ele é entronizado nesse dia, e na sua presença você descansa. A Bíblia ainda tem algumas coisas a nos ensinar. Na presença de Deus, Ele proporciona a bênção. Qual é a bênção do sábado então? A bênção do sábado é a presença de Deus. Mas além disso, Ele proporciona também santificação e santidade. Que santificação é essa? Ela ocorre por meio da presença daquele que é santo. Então, se o santo de Israel está presente, Ele lhe santifica. Ele também proporciona automaticamente descanso, porque se Deus está presente, Ele lhe oferece o descanso. Você consegue entender? Vamos adiante. Como Deus chamou então o dia sétimo? Vá a Êxodo capítulo 20, no verso de número 10. Êxodo capítulo 20, no verso de número 10. Êxodo 20, verso 10. A Bíblia diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Esse é o texto. Note que dei ênfase ao não farás, porque se Deus está presente,
e Ele é o Criador, aquele que faz todas as coisas, eu não preciso fazer nada. Agora, precisamos entender este contexto. Nós, adventistas do sétimo dia, somos conhecidos como um povo que conhece a Bíblia, e para isso nós temos que dar graças a Deus, porque tiramos tempo para estudá-la. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade em colocar alguns princípios em prática. Por isso, quando alguém que não é cristão, não é adventista, tem contato comigo e com você, e eu acredito que hoje aqui pode ser que haja pessoas que não fazem parte desta igreja, então eu preciso que você entenda isso. Às vezes, quando nós vamos apresentar a palavra de Deus para algumas pessoas, as pessoas de imediato nos identificam não como um povo cristão, mas como um povo que não pode. Já pensou nisso? Nós somos o povo que não pode. Você não pode comprar, você não pode vender, você não pode ir num baile, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e você não pode e não pode. Por que que isso acontece? Por um motivo muito simples. Quando você vai explicar às pessoas sobre a lei de Deus, você a explica de modo errado. Não, Vitor, mas aí você, um rapazinho, um rapazote, né, como diziam lá na minha cidade, que ainda nem se formou, está dizendo que eu estou ensinando a Bíblia de forma errada para as pessoas. E eu reafirmo que sim. Quando você lê os 10 mandamentos, você os lê de que maneira? Você lê não, não e não. É assim? Mas lógico que está escrito dessa forma. Só que nós vamos ter um estudo sobre a lei de Deus, você não pode faltar, nós vamos entender um pouco, mas eu vou dar um pouquinho de spoiler para você. Quando o judeu lê o texto bíblico, em específico, no capítulo 20, a leitura que ele faz é a seguinte, acompanhe comigo. Então falou o Senhor todas estas palavras. Observe a ênfase. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então por isso não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não farás para ti imagens de escultura. Você compreendeu como é lido e como deve ser lido os 10 mandamentos? Mas Vitor, eu não entendi nada. Para mim não mudou nada. Então vou esmiuçar para que você possa entender de forma melhor. Quando você lê os mandamentos de Deus com a prerrogativa de que Ele está te proibindo de algo, a sua religião será a religião do não. Porque o texto bíblico diz que você não pode. Então tudo que os outros fazem, você, adventista, não pode fazer. Mas quando você compreende que Deus não está dizendo não, Ele está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, e você era escravo, e eu te libertei, e te dei liberdade, e agora porque eu te dei liberdade, eu quero proteger você. Então, por favor, não tenha outros deuses diante de ti. Por favor, para que você não se machuque, não diga o nome do Senhor teu Deus em vão. Para que você não sofra, não adultere. Para que você não sofra e não faça outras pessoas sofrerem, não mate, não roube. Trate com dignidade, respeito e honra o seu pai e a sua mãe. Entenda algo, a lei de Deus não proíbe você, ao contrário, ela te protege daquilo que você pode fazer de ruim para si próprio. Mas quando nós entendemos a lei de forma contrária, percebemos somente um Deus impositor, um Deus carrasco, que está nos impondo algo. Mas quando você lê a Bíblia, ou os textos bíblicos com a visão de Deus, você percebe que antes de te pedir uma única vírgula, Ele primeiro te salvou. E porque Ele te salvou, Ele está pedindo para que você entre num relacionamento com Ele. Você consegue entender? Essa é a grande questão.
Deus não nos pede que não façamos as coisas. Ele implora para que você permaneça vivo. E para que você permaneça vivo, você precisa ficar dentro do cercadinho. Você consegue entender? A lei de Deus é o cercadinho que te protege. E quando você pula a cerca, você então transgride a lei e está afadado à morte. Então voltemos à compreensão. Vitor, então como eu devo apresentar a lei de Deus para as pessoas? Você deve apresentar a lei como algo que Deus te deu em liberdade. Você não é proibido de nada. Até porque todas as coisas que Deus está proibindo, todas elas são ruins. Então Ele está deixando você saber que há coisas ruins e Ele não quer que você faça. Pelo contrário, Ele está te dando tudo o que tem de bom. Mas quando você apresenta a lei de Deus de forma errada, as pessoas veem a igreja como um lugar do não pode. Não pode. Então você, a partir de hoje, deve apresentar a Bíblia como a lei do que pode ser feito. E aí aqui a gente entra num detalhe muito importante, e aqui chamo primeiramente a minha própria atenção. Porque na maioria das vezes nós apresentamos a Bíblia como a lei do não pode. Porque nós estamos muito mais focados naquilo que eu não posso fazer, do que voltando os nossos olhos para aquilo que Deus me permitiu fazer. E aí no sábado, a minha preocupação é, puxa vida, eu não posso comprar, eu não posso vender, eu não posso ir a uma festa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e a minha angústia, ao invés de ser um dia deleitoso, passa a ser um dia angustiante, porque eu não vejo a hora do sol se pôr, para que eu possa então ter liberdade. Mas ao contrário, você já parou para pensar, ao invés de pensar naquilo que você não pode fazer no sábado, você então passar a considerar aquilo que você pode fazer? Por que nós não fazemos isso? Porque nós não queremos fazer aquilo que o sábado nos permite fazer. Você consegue entender? Puxa vida, mas o sábado diz que eu não posso assistir televisão. Mas o sábado diz que você pode sair da sua casa e visitar alguém que está enfermo, que você pode orar com ela, que você pode estudar a Bíblia, que você pode passar o dia com a sua família, que você pode dedicar tempo aos amigos, às pessoas que têm necessidade, que você pode descansar. Você pode dormir no sábado. Sabiam disso? Você pode dormir no sábado, você pode descansar nesse dia. Mas como você não quer fazer nada disso, mas sim quer fazer aquilo que não pode, então o sábado não se torna um dia deleitoso, ao contrário, se torna um fardo. E é nesse sentido que Jesus vem e diz que o sábado não é pesado, ao contrário, tem que ser uma bênção. Mas vamos ver o que o estudo ainda nos coloca. Segundo a Bíblia, o sábado foi feito por causa de quem? Você conhece o texto, não vou pedir nem que abra, mas abra lá, só para não perder o costume. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, a Bíblia diz assim: e diz o Senhor, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim diz Cristo, o Filho do homem até do sábado é Senhor. O que o texto está dizendo? O sábado foi feito por sua causa. Uma vez que Deus não precisa descansar, uma vez que Deus não precisa do mesmo descanso que eu e você precisamos, Ele fez o sábado para você, porque neste dia Ele tem um encontro marcado com você, Ele tem um tempo dedicado exclusivamente para você, e Ele pede que você nesse dia separe um tempo exclusivo para Ele. Foi feito por mim e por você. É um presente. É um presente. O estudo ainda pergunta o seguinte: o que o sábado é para Deus? Se para nós é um dia de descanso, comunhão e adoração, para Deus o sábado é de fato, de verdade, o que? Vá ao profeta Ezequiel, capítulo 20, nós vamos ler o verso 12 e também o verso 20. Vá até os escritos do profeta. Ezequiel, capítulo de número 20, os versos 12 e 20.
Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. A Bíblia coloca da seguinte forma: e santificai os meus sábados, e servirão do quê? De sinal, diz o texto, entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal, diz o verso 20, entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eu sou o Senhor que os santifica. Então o sábado, além de nos trazer bênção, é também um sinal da aliança de Deus com o seu povo. É por essa razão que a lição que acabamos de estudar fala que no tempo de Neemias, além de outros pilares, Neemias também restaurou a adoração sabática, porque ela é o que imprime no ser humano o sinal de Deus. Esse é o sinal, essa é a marca de que você compreende, não só cognitivamente, mas também de forma prática, que Deus separou esse dia para receber a adoração. Mas o estudo ainda vai adiante, e a Bíblia diz o seguinte: o que Neemias fez em Jerusalém? Você leu esse texto na lição, se não leu, irá ler. Então abra sua Bíblia em Neemias, volte um pouco mais, Neemias capítulo 13, nós vamos ler do verso 15 em diante. Não vamos ler todo o contexto, mas leremos algumas porções dessa perícope, dessa parte. Neemias capítulo 13, verso de número 15 até o verso de número 19. E esse texto é importante que você leia, é importante que você compreenda, porque aqui existem detalhes escriturísticos da Bíblia que nos mostram alguns detalhes muito importantes sobre a adoração de Deus no dia de sábado. O contexto do texto se refere a um período em que Jerusalém está desobedecendo à vontade de Deus. Eles estão indo contra o mandamento. Então Neemias se levanta para trazer o povo de volta à verdadeira adoração. E aí o texto diz o seguinte: naqueles dias vi, diz Neemias, em Judá, os que pisavam lagares. Quando? Eles pisavam lagares no sábado. Você sabe que pisar lagar é o processo tanto de você fazer o suco da uva, como também você produzir o azeite. Embora eles utilizassem outros mecanismos para a produção do azeite, o lagar também era usado para isso. Então Neemias está dizendo que haviam pessoas que estavam pisando o lagar no dia de sábado, e também estavam trazendo os feixes que carregavam sobre os jumentos, como também o vinho, a uva, o figo, e toda a espécie de carga que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam os mantimentos. E ele continua: e contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado. Neemias está dizendo o seguinte: meu povo, vocês estão invertendo a vontade de Deus. Deus disse a vocês: 6 dias vocês devem trabalhar, mas o sábado é o dia de adoração, dia de guarda. Nesse dia vocês não adorarão. Só que o povo, naquele contexto, como é também hoje, diz o seguinte: Vitor, tudo bem, o dia de sábado é o dia de adoração, e eu já entendi que Deus abençoou esse dia. E ele abençoou tanto, mas abençoou tanto, que se eu abro a minha loja no dia de sábado, eu vendo muito mais do que os outros dias. Ele abençoou tanto o sábado, que quando eu saio para trabalhar nesse dia, eu ganho mais dinheiro do que nos outros dias. Então, isso quer dizer que Deus abençoou para que eu possa trabalhar. A palavra de Deus diz que não. Embora você possa trabalhar, embora você possa fazer os seus afazeres, esse dia foi separado para a adoração. E naquele contexto, como é hoje, as pessoas estavam trabalhando no dia de sábado, estavam carregando as suas cargas, pisando o lagar, produzindo vinho, fazendo compras e vendas. Então Neemias vai até o povo e diz a ele o seguinte: vocês não devem fazer isso. Para que nós possamos restaurar a verdadeira adoração em Jerusalém, nós precisamos também
restaurar a veracidade do dia de sábado. E aí você pode se perguntar o seguinte: Vitor, mas eu não posso receber um valor no dia de sábado e eu não posso pagar alguém para quem eu estou devendo? A Bíblia diz que não. Mas Vitor, vamos mais a fundo. E a pergunta agora seria a seguinte: e se porventura o meu filho fica doente e eu preciso comprar um medicamento que eu não tenho na minha despensa, eu vou até a farmácia e lanço mão de valores para comprar o remédio, sim ou não? É claro que sim, porque nenhum mandamento está acima da obra-prima de Deus, que é você. Todos os mandamentos direcionam à perpetuidade da vida. Por isso nós vamos ver um texto mais adiante que Deus diz o seguinte: é lícito e completamente lícito você fazer o bem no sábado. Você consegue entender isso? O que Deus está pedindo para que você faça é uma dicotomia, uma separação, uma diferença entre aquilo que você está fazendo para o seu bel prazer, para o seu benefício único e exclusivo, e aquilo que você vai fazer para beneficiar a vida de outras pessoas. Você consegue entender isso? Na cultura judaica do primeiro século, da era cristã, era mais ou menos assim. Se você tinha uma ovelha e ela caísse num buraco no dia de sábado, você era obrigado pela lei, pelo costume, a retirar a ovelha de lá. Mas se um ser humano caísse num buraco no dia de sábado, ele teria que ficar lá até o pôr do sol. Você consegue entender isso? É contra isso que Jesus está combatendo. Ele não veio mudar a lei do sábado, ele veio mudar a maneira como as pessoas estavam praticando o sábado. Como que você retira um cachorro que cai num buraco e deixa um ser humano lá dentro até o fim do dia? Consegue entender? Essa é a questão. Então, Vitor, se alguém está em necessidade, eu posso acudi-lo no dia de sábado? Você deve fazer. A vida é o princípio de tudo. A vida. O estudo vai adiante e ainda pergunta o seguinte: quando então começa o dia de sábado? Vitor, eu quero guardar o sábado da maneira correta e eu preciso que Deus me diga como eu devo fazer isso. Então, vá ao livro de Levíticos, no capítulo de número 23. E nós leremos o verso de número 32. Levítico, capítulo 23. O verso é de número 32. O contexto do texto, para que você entenda, é o relato sobre as festas sagradas do povo judeu. O povo judeu, ou principalmente todos os homens judeus, eles tinham 3 festas obrigatórias que eles tinham que estar em Jerusalém. 3 festas: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e o dia da expiação. Essas 3 festas, todo homem judeu deveria estar em Jerusalém. E todas elas permeavam os dias de sábado. Então, Levítico capítulo 23, verso 32, diz para mim e para você quando começa e quando termina o dia de sábado. E está escrito: sábado de descanso solene vos será. Perdão, esqueci de colocar na tela. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês, à tarde. De uma tarde a quando? A outra tarde. O sábado, como todos os dias, conta-se de uma tarde a outra. Por isso que em Gênesis capítulo 1 você vai ver que houve tarde e manhã. Então se deu o primeiro dia, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando começou o sábado que você está usufruindo as bênçãos neste momento? Começou no pôr do sol de ontem e vai terminar no pôr do sol deste dia. Consegue entender isso? O estudo ainda vai adiante. Quando deve ser preparado os alimentos? E aqui nós entramos num detalhe importante, porque às vezes, embora saibamos, nós não conseguimos de fato
colocar isso em prática? Então vá a Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, o contexto é sobre o maná, a entrega de Deus do alimento que Ele está providenciando ao homem, para que o homem então possa dele se beneficiar. E dentro desse contexto, Deus então traz as observações, as orientações. Êxodo capítulo 16, verso 23 até o verso 30. Mais uma vez, não vamos ler todo o contexto, mas vamos pensar aquilo que de mais importante há no texto. Podemos ler? A Bíblia diz assim: e ele disse-lhes: isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no fogo, cozeio, e o que quiseres cozer em água, cozeio em água, e tudo que sobejar ou sobrar, guardai para vós até amanhã. E lá no final, no verso de número 30, Deus diz assim: assim repousou o povo no 7º dia. Vitor, o que o texto está querendo dizer? Eu não devo acender o fogo no dia de sábado, eu não devo fazer comida, eu não posso fazer um copo de suco, eu não posso preparar um alimento. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer uma verdade que nós temos dificuldade de entender. O texto está querendo dizer o seguinte: que a sexta-feira é chamado na Bíblia como o dia da preparação. Mas aí eu quero dar alguns passos atrás e levar você a compreender o seguinte: quando inicia a preparação para o sábado? No pôr do sol do próprio sábado. Você precisa começar a se preparar muito antes. Vamos tomar por exemplo que você fique sabendo. Você levanta um dia pela manhã e vamos supor que amanhã pela manhã, domingo, você está um tanto quanto tranquilo em sua casa. E aí você recebe uma ligação. É o seu irmão. Faz muito tempo que você não vê. E ele diz o seguinte: nós moramos muito distante de vocês, então nós nos programamos para fazer uma viagem especial e vamos passar o final de ano com vocês. E você fica surpreso, mas ele ainda não terminou de dizer. Ele diz o seguinte: como nós gostamos muito de vocês, nós não chegaremos no Natal, nós vamos chegar na segunda-feira. Quando você vai começar a se preparar para a chegada do seu irmão, que vem com os filhos, esposa e traz também a sogra dele? Você vai começar a se preparar na mesma hora? Você vai dizer: puxa vida, ele chega amanhã, então eu preciso começar a me preparar agora, porque ele vai chegar com todo mundo e a casa precisa estar pronta, limpa e tudo preparado. Se o seu irmão, que você não vê há muito tempo, você começa a se preparar no momento imediato à notícia, quanto mais o Criador do universo. Você consegue entender? Foi por isso que Jesus repreendeu Marta e disse a ela o seguinte: Marta, Marta, você está se ocupando com coisas que não é para este momento. Por isso Maria escolheu a melhor parte, porque eu já estou presente, e se eu estou presente, você deve aproveitar a minha presença. A preparação para o dia de sábado inicia-se no pôr do sol do próprio sábado. Não é no sábado pela manhã que você vai deixar para passar as roupas, ou para cuidar das crianças, ou para avisar as pessoas que elas vão à igreja. Você precisa fazer isso antes. Mas Vitor, você não conhece o contexto da minha casa? Eu chego na sexta-feira à tarde, muito tarde em casa, e eu entendo isso, eu compreendo isso. Por isso que eu não posso deixar tudo para sexta-feira. Eu tenho que começar antes, porque senão eu não consigo me preparar da maneira correta para receber a visita do Rei do Universo. Consegue entender? O estudo ainda pergunta o seguinte: o sábado foi feito somente para os judeus? Será que o sábado foi uma bênção entregue somente para o povo judeu? O livro de Isaías, capítulo 56, verso 4 a 7, nos responde essa questão. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas vou ter que ir um pouquinho mais adiante, porque o sábado também está dentro do tempo, e o tempo não para, ok? Então nós precisamos ir avançando. A Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados.
e a minha aliança, e aos filhos dos estrangeiros que se reúnem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e para servirem, e para serem, melhor dizendo, seus servos, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e os que abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, diz o texto bíblico. Jesus está dizendo o seguinte: todos aqueles que aceitarem a minha aliança, foi para eles que foi feito o sábado. Os eunucos, os estrangeiros, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, aqueles que não fazem parte do povo de Israel. E aqui eu preciso reforçar algo que disse já durante a semana. Nós temos o nosso senso comum, a ideia de que Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus dos israelitas ou dos judeus. Isso está errado. O Deus da Bíblia é o Deus de todos os povos. Ele escolheu Israel por uma questão funcional. Israel deveria ser o povo que deveria apresentar Deus às outras nações. Por isso ele chamou Abraão e disse a Abraão: farei de você uma grande nação, e através de você abençoarei todas as nações da terra. É uma diferença funcional, não é uma diferença de privilégios. Deus escolheu a todos, e Ele é Deus de todos os povos. O estudo ainda coloca o seguinte: o que Jesus então fazia no dia de sábado? Você conhece o texto, Mateus capítulo 12, verso 12 diz o seguinte: pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, lembra-se do exemplo que demos, e é, por consequente, lícito fazer o bem no dia de sábado. Você deve fazer o bem. Só no sábado? É claro que não, mas no sábado em especial, para que as pessoas reconheçam Deus em você e veja que você está sendo dirigido pela mão poderosa do Altíssimo. Mas o estudo ainda pergunta: o que Jesus mais fazia no dia de sábado? E aqui está uma pequena contradição textual que você precisa entender. O estudo diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e comeram. Algumas pessoas, pegando este texto fora de contexto, dizem que Jesus estava então trabalhando. Jesus foi à seara, ao meio do milho, e ali ele pega espigas para então comer. Mas quando você tira o texto do contexto e não compreende o que a lei fala sobre isso, você distorce aquilo que Cristo estava fazendo. Se Jesus é o autor do sábado, é lógico que ele não ia, de modo algum, profanar esse dia. Então, quando você vai a Deuteronômio, capítulo 23, no verso 25, a lei determinava o seguinte: quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Jesus estava cumprindo a lei, porque hoje, se você passar em um pé de manga e pegar uma manga para comer, você não vai estar trabalhando, ao contrário, mais vale a vida do que o princípio. O princípio nunca virá para derribar a vida humana, pelo contrário, ele é criado para preservar a vida. Então você não pode parar num pé de manga e querer encher um saco de estopa. Você vai pegar aquilo que você precisa e vai comer. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Eles não pegaram para vender, não pegaram para trocar, não pegaram para levar para casa. Eles pegaram as espigas para comer. Você consegue entender isso? Então nós vamos adiante. Agora, onde Jesus ia aos sábados? Você conhece o texto, mas é importante que você leia. Lucas capítulo 4, verso de número 16. Será que Jesus ia à feira livre? Será que ele ia porventura ao calçadão? Será que ele ia ver um jogo de futebol ou fazer algum tipo de compra? O texto bíblico diz, Lucas capítulo 4, verso 16: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, diz o texto, segundo o seu costume, em uma sinagoga,
e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume, não era por acaso, não era eventualmente, era costume dele ir à igreja como você aos sábados. Mas o estudo vai adiante. O que mais Jesus fazia no dia de sábado? Lucas capítulo 4, verso 31 e 32. E descendo a Cafarnaum, cidade da Galileia, os ensinava no dia de sábado e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus estudava a Bíblia com as pessoas. Ele saía da sua casa, ia até a casa de outras pessoas, como alguns aqui fazem, e abria a Bíblia com elas, e estudava a palavra de Deus, ensinava às pessoas sobre aquilo que Deus havia dito. Agora, por que então algumas pessoas adoram a Deus no domingo ou em outros dias da semana? Aqui, com todo respeito aos possíveis irmãos em Cristo de igrejas que não são cristãs ou que são de repente da igreja católica, não vamos dizer nada que seja para ofensa, ao contrário, para que seja para compreensão e conhecimento. A história diz o seguinte: no ano de 321 depois de Cristo, Constantino escreve um edito, e este edito se torna uma lei, e essa lei posteriormente é aplicada em Roma e em todos os países dominados pelo Império Romano. O chamado Edito de Constantino foi uma lei do imperador romano Constantino, proclamada no dia 7 de março deste ano. O que essa lei propunha? Ela propunha o seguinte: que todos os juízes, todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, a lei continua: atentam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. O que Constantino está dizendo aqui? Todos devem adorar a Deus no dia de domingo, mas há uma exceção. Essa exceção é para os lavradores, para os camponeses, para aqueles que trabalham com a agricultura, porque não há, diz Constantino, nenhum outro dia da semana tão favorável para o trabalho do que o domingo. O que Constantino está dizendo? Constantino está dizendo o seguinte: Deus criou o primeiro dia da semana para o trabalho, mas nós estamos dizendo que nós vamos adorar a Deus no dia do domingo. Mas aqueles que trabalham com a terra, que é de onde nós tiramos o nosso sustento, vocês não devem adorar a Deus no domingo, porque vocês precisam trabalhar. Há uma incoerência aqui. Há uma incoerência. Mas a história vai adiante, e no catecismo romano há uma inscrição que você sabe qual é. O texto diz assim: a igreja de Deus, nisso você lê a igreja católica, apostólica romana, porém achou conveniente transferir para o domingo a solenidade, a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo, universo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, e que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos que fossem ele chamado domingo. O que o catecismo está dizendo? Nós e não Deus. Nós, a Igreja Católica Apostólica Romana, e não Deus, achamos por bem transferir
a adoração feita no sábado para o dia do domingo, porque Cristo ressuscitou neste dia, e nós o fazemos com a chancela ou com a autorização dos apóstolos. Mas quando você vai à Bíblia, Mateus capítulo 28, verso de número 1, a Bíblia diz o seguinte: e no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro de Jesus. Se Deus e os apóstolos houvessem alterado a adoração sabática para o domingo, os discípulos não teriam esperado o sábado passar para então ir ao sepulcro de Jesus. Mas aí você pode dizer o seguinte: Vitor, mas isso foi muito próximo à morte de Cristo. Pode ser que depois de um tempo, os apóstolos tenham então de fato e de verdade alterado essa adoração. Então nós vamos ao texto bíblico. E a Bíblia nos chama a atenção para aquilo que Paulo fazia aos dias de sábado. Lembre-se que Paulo se torna apóstolo de Cristo depois da sua morte e consequente ressurreição. E o que Atos dos Apóstolos, capítulo 13, pode nos apresentar sobre essa demanda? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós vamos ao verso de número 42 a 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 42 a 44. A Bíblia diz assim: e saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, ou seja, daqueles gentios convertidos ao cristianismo, religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais falavam-lhes, os exortavam e a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo continuou pregando, juntamente com os apóstolos Barnabé e outros, no dia de sábado, sobre a santidade do sábado e sobre a imutabilidade da lei de Deus. Não há alteração, não há mudança. A Bíblia diz que Deus é um Deus imutável. Deus não muda. E se Ele não muda, a lei de Deus, que é a expressão do seu caráter, também não pode mudar. Mas o estudo vai ainda adiante. E Isaías capítulo 58, verso 13 e 14 diz o seguinte: como Deus deseja que você e eu guardemos então o dia de sábado. E com esse texto nós vamos caminhando ao final. Abra sua Bíblia. Em Isaías capítulo 58. Isaías 58, nós vamos ler o verso de número 13 em diante. Isaías 58, verso 13. Este é um texto que você precisa compreender. Mas ele é muito claro. Sem muito esforço você compreende a essência dessas palavras. Isaías capítulo 58, verso 13 em diante diz o seguinte: como Deus deseja que guardemos o sábado, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor está dizendo isso. Deus está sendo enfático através de Isaías, e está dizendo o seguinte: se no meu santo dia você deixar de fazer aquilo que você quer,
e por submissão e amor a um Deus que te libertou, você então fazer a vontade dele, esse dia será um dia deleitoso. Esse dia será um dia que você estará aguardando durante toda a semana. Esse dia será um dia de refrigério, de paz, de reencontro familiar, de momentos que você encontra pessoas amigas, aonde você tira tempo para descansar fisicamente, falar de coisas que não fazem em relação ao trabalho, viver um dia diferente com a sua família e nele usufruir as bênçãos de Deus. Mas você precisa tomar a decisão de tirar o pé do dia do sábado, de não fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. E o texto finaliza dizendo o seguinte: como será guardado o sábado na eternidade, na nova terra? O texto é claro. Isaías capítulo 66, verso 22 e 23. A Bíblia diz assim: porque como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante de mim a tua face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui, que no Antigo Testamento o sábado era reverenciado, no Novo Testamento o sábado é reverenciado, hoje o sábado é reverenciado, e amanhã, quando Cristo voltar nas alturas dos céus, nós continuaremos reverenciando o dia de sábado. Se você quer participar das bênçãos de Deus hoje e desfrutar a bênção do sábado na eternidade, eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração, e essa oração será uma oração de entrega, para que Deus possa fazer em você e por você aquilo que você não pode fazer, e através disso nos preparar para viver o sábado hoje, mas sobretudo também na eternidade. Nós vamos fazer uma oração, cantarmos o hino de despedida, e eu vou estar à porta cumprimentando você. Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, obrigado porque nesta manhã de sábado o Senhor nos ensinou sobre este dia, sobre as bênçãos reservadas para cada um de nós. Nos ensinou sobre o teu cuidado, a tua proteção, sobre a maneira cuidadosa com a qual o Senhor nos observa, e olhando a nossa constituição e sabendo que somos barro e pó, sabe que nós precisamos da tua presença em um dia em especial, para que durante todo esse dia o Senhor nos abençoe com a tua presença, que também nos santifica. Por isso, Senhor, leva cada um de teus filhos aqui para casa em paz, em segurança, e que a partir de hoje eles entendam e compreendam, mas não somente isso, eles possam crer, viver e ensinar que o Senhor não é um Deus de proibições, pelo contrário, o Senhor é um Deus de proteção. Por isso protege, guarda, abençoa cada um. O Senhor sabe que há aqui pessoas que vão voltar para um contexto familiar onde outros não são adventistas, ou melhor, outros não são cristãos, e eles podem encontrar dificuldade para guardar o dia de sábado como o Senhor assim requer. Mas dê a eles, ó Deus, paz, paciência, ânimo, disposição, e principalmente que teu Espírito, ao sairmos daqui, vá adiante de nós, e que a nossa casa seja transformada a ponto de receber não somente a nossa presença, mas a presença do Senhor. Perdoa nossos pecados, dá-nos um sábado de paz e descanso, refrigera a nossa alma e ajuda-nos a nos prepararmos para o encontro contigo. Abençoa todos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém.